Fala galera, adoro de emoções, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos. Antes de mais nada, uma ótima quarta-feira para vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative a notificação em todas e não deixe também de curtir e de compartilhar, beleza? Vamos lá, hoje nós vamos conversar com o Fernando Luiz, beleza, Fernando? Olá, Lê. Primeiramente, quero te dar meus parabéns pelo excelente profissional que você é. Também gostaria de pedir sua ajuda, pois eu costumo cuidar de aves machucadas e filhotes que caem dos ninhos. Atualmente, estou cuidando de um filhote de andorinha. Ela já está voando dentro do meu quarto, mas ainda não aprendeu a caçar. Eu coloco borboletas e outros insetos e ela tem medo e não caça. Minha dúvida é se eu soltar ela aprenderá a comer sozinha ou morrerá de fome. Fernando, provavelmente ela vai morrer de fome, tá? A andorinha, ela se alimenta em voo, tá? Geralmente em grandes altitudes. Então, cara, se ela já está voando, se ela não estiver comendo sozinha, cara, não adianta você soltar, tá bom? O que você pode tentar fazer com essa andorinha, cara? Você pode tentar arrumar algumas larvas de tenebro, tá? Oferecer para ela. E aí você faz o que, cara? Você pode tentar jogar no cômodo, tá? Pro alto e ver se ela apanha no ar, cara, tá? Mas eu vou ser bem sincero para você, cara, é bem complicado você fazer uma readaptação de uma andorinha, tá? Principalmente porque elas também costumam migrar, tá bom? Então, se ela não aprender a rota de migração, etc, com as outras andorinhas, às vezes fica um pouco difícil, tá? Então, sinceramente, eu acho que você não deve soltar esse pássaro, tá bom? Aquilo que eu sempre falo para vocês, pessoal, a gente está precisando de uma adequação urgente na lei, tá? Para que quando você salve algum pássaro desse, você possa ficar como fiel depositário, entendeu? Porque muitas vezes o pássaro não pode ser solto na natureza. A gente já está cansado de saber que às vezes vai para alguma ONG, alguma coisa, o pessoal pode até tentar dar um treinamento de reintrodução, mas quando solta esse bicho, não é garantido que esse pássaro vai sobreviver. Por quê? Porque esse pássaro ele saiu do contexto comum, tá, da criação, e ele entra num ambiente totalmente hostil para ele. Por quê? Porque ele não acostumou com as intempéries, com chuvas, temporais, tá? Não teve contato com bactérias, tá? Com algumas patologias muitas vezes. O sistema imune dele não está, como é que a gente pode falar, né? Não está alerta muitas vezes, tá? E ele também perde os processos de aprendizado com os pais, tá? A respeito de alimentação, predador e etc, tá bom? Então, realmente um pássaro desse, ele se torna doméstico, tá bom? Inviabilizando muitas vezes a soltura, tá? Eu particularmente acho que esse tipo de pássaro não deve ser solto, tá bom? Então, cara, o que você pode fazer? Você pode criá-la, tá? A partir do momento que ela estiver comendo sozinha, se você não for poder ficar com ela, que eu sei que infelizmente a gente fica ilegal, você pode entregá-la a uns setas, tá? Ou alguma entidade aí que, né, recebe esses pássaros, mas é aquilo que eu sempre falo, tá? Isso não vai garantir. Se a gente for pensar em relação a realmente a sobrevivência do bicho, para o bicho não importa, tá? Para a andorinha, pouco importa se ela está num seta, se ela está num viveiro, tá? Para ela está viva, tá? A concepção do bicho quando ele é criado é uma concepção totalmente diferente, tá? Não é uma concepção inteligente de si próprio, tá? Tanto que a gente já sabe, né? Tem vários estudos que falam que um dos únicos animais que tem consciência de si mesmo são os macacos. Então, o bicho, quando ele acostuma no cativeiro, tá? Quando ele é criado em cativeiro, a relação dele é totalmente diferente, tá? Então, acho que assim, se a gente for pensar realmente na sobrevivência dele, ou seja, no propósito que a gente salva o filhote às vezes de estar morrendo, você está tentando fazer uma reintrodução depois de adulto, talvez não seja uma atitude coerente, né, com a primeira atitude que a gente fez, que é salvar o bicho de morrer. Beleza? Um grande abraço aí, Fernando. O Wagner Oliveira, beleza, Wagner? A respeito do bem-te-vi, ele está falando assim: amigo, tem um filhote que caiu do ninho, mas não tem como subir. Também retirei os vermes, dei a primeira alimentação a ele, mas ele está meio fraco, me ajuda. Wagner, você tem que comprar uma alimentação chamada CC Album, tá, para ele. Urgentemente, se você não tem essa ração aí, imediatamente procure uma minhoca, tá? Um terreno baldio, dá uma cavada, acha algumas minhocas, forneça para ele.
Se você tiver também carne moída, tá? Pode cozinhar um pouquinho de carne moída para ele, sem sal, nada, só um pouquinho na água ali. Pode oferecer para ele, pode oferecer ovo cozido também para ele, tá? Você cozinha o ovo, dá uma macetada nele ali, faz uma papa ali com o ovo cozido e pode oferecer no bico dele, também vai estar ajudando ele, tá? Principalmente agora nessa fase de debilidade. Mas assim que você tiver amanhã, por exemplo, você vai e compra uma papa de filhotes ou uma CCAB, ou então você pode comprar também a papa de trinca-ferro da Nutrópica, tá? Que são papas boas para você estar oferecendo para o bem-te-vi. Alimente de hora em hora, tá? Desde a hora que amanhece até na hora que você for dormir. Do contrário, esse pássaro vai enfraquecer, tá bom? Então faz esse manejo aí, tá? Se você não tiver nenhum tipo de comida aí, faça um soro caseiro, tá? Olha na internet aí, você vai ter a fórmula do soro caseiro. Faça um soro caseiro e forneça para esse pássaro tomar um pouco de soro caseiro, que vai ajudar a segurar ele até amanhã você conseguir comprar uma alimentação aí adequada para ele. Beleza? Um grande abraço aí. O João Vitor, beleza, João? Vamos lá. Minha calopsita está com falhas nas costas e na nuca, no pescoço também. Que remédio eu compro? É ácaro de penas? Me ajuda, por favor. Cara, pode ser... Ou pode ser... Ácaro de pena eu não acredito, tá? Eu acredito que seja alguma deficiência nutricional na sua calopsita, tá? Eu aconselho você oferecer para essa calopsita aí, se você não trata com estrusada, ofereça estrusada para essa calopsita, tá? Uma outra coisa que você vai oferecer para ela, você vai comprar um suplemento chamado Hidrovit, tá? Vai oferecer 4 gotas, tá? Em 50 ml de água, pode dar para ela durante um mês, troca todos os dias a água. E se você tiver a oportunidade também, compre um suplemento de iodo, tá? E pode ministrar junto com o Hidrovit, que vai ajudar ela a fazer esse empenamento aí, tá bom? Um grande abraço aí. A Evelyn Florindo, beleza, Evelyn? Vamos lá. Meu tico-tico machucou a perna, o que eu dou? Evelyn, primeira coisa você tem que avaliar, tá? Se esse pássaro não teve uma fratura, tá? Se foi alguma coisa mais tranquila, o que você pode fazer? Pode pegar na perninha dele, tá? E passar uma pomada chamada Nebacetin, tá bom? Você pode passar ali na parte onde machucou. E para o seu tico-tico, você pode colocar uma gotinha de dipirona no bebedor dele, tá? De 50 ml, coloca uma gotinha de dipirona para ele. E se tiver larvas de tenebra, oferece também larvas de tenebra, que essa proteína animal, né, da larva de tenebra ajuda também o seu pássaro a se recuperar, tá bom? Basicamente é isso, tá? Se for um machucado leve. Agora, se for uma fratura, aí você vai ter que levar ou a um passarinheiro experiente, tá? Ou de preferência a um veterinário especializado em aves, para que ele possa fazer, né, o acerto aí do ossinho e fazer uma tala correta para que o seu pássaro sare sem perder os movimentos, tá bom? Um grande abraço aí e observe. Agora, se não for machucado, o seu passarinho ficar... depois de você passar Nebacetin, por exemplo, ele demorar mais do que 4, 5 dias para melhorar, aí eu acho interessante você entrar com um medicamento chamado Enrofloxacin, tá? Ou Enroflex, né? O nome dele é Enroflex 10%, você vai fornecer para ele. Ou então Norquil antibiótico, tá bom? Que também vai ajudar também se tiver alguma infecção oportunista aí na perninha do seu pássaro, tá bom? Um grande abraço. A Denise, beleza, Denise? Vamos lá. Trouxe um filhote de bem-te-vi para casa. Depois de um dia, a mãe, ou pelo menos achei que fosse a mãe, achou ele. Fiquei toda feliz, só que esse pássaro começou a bicar na cabeça do filhote até sangrar. Aí não deixei mais ela se aproximar. Estou preocupada porque ele não está querendo voar e comer sozinho. Denise, realmente não é que é a mãe, tá? É aquilo que eu sempre explico para vocês a respeito dos bem-te-vis. Os bem-te-vis são pássaros extremamente territoriais, tá? E os adultos atacam outros filhotes, tá? Quando esses filhotes não estão acompanhados do casal, os adultos vêm e atacam e matam esses filhotes, tá? Por isso que eu falo para vocês que quando a gente faz a soltura de um pássaro desse, por exemplo, na natureza, você está bem dizer condenando ele à morte, tá? Então você não deve soltar mais ele, tá? Não é a mãe dele que está vindo, tá bom? É um outro casal provavelmente que está aí. E também se ele fica alguns dias por alguma debilidade, alguma coisa fora do contato da mãe, a mãe também não reconhece ele depois, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que tratar dele, assim como eu falei para o amigo acima, tá? Papinha de filhotes, minhocas, tenébrios, tá?
Se não tiver nada disso, pode dar uma ração de cachorro molhada também para ele, eu esqueci de falar na outra pergunta. Pode dar ovo cozido para ele até você virar o dia de amanhã, tá? E se você não tiver nada aí na sua casa realmente para alimentar ele, tá? Um pedacinho de carne moída, alguma coisa, você ofereça para ele o soro caseiro, tá? Você vai ter que, nas primeiras vezes que for alimentar os filhotes, você tem que abrir o bico deles e colocar a comida dentro do bico, tá? É normal, ele não vai abrir o bico para você depois dele já estar um pouco empenado. Por quê? Porque ele já tem um imprint da espécie, então ele reconhece já o outro bem-te-vi como a mãe, tá? Então você vai precisar de tratar 1, 2, 3, 4 vezes até ele começar a abrir a boca, o bico, tá? Normalmente para você fazer o trato, beleza? Um grande abraço aí. Vamos lá. Tá, o Marcondes Gleison. Boa noite, Alexandre. Forneci o Ivomec para os meus trincas que estavam dando os espios e funcionou. Obrigado pelas suas dicas, Deus te abençoe. Show de bola, Marcondes. Obrigado pelo feedback aí, cara. Fiquei feliz aí que deu tudo certo com o seu trinca, beleza? Um grande abraço aí. O José Rubens Cavalcante, beleza, José? Vamos lá. Boa noite, Ale. Parabéns pelo seu canal, é muito bom. Gostaria de saber qual a melhor farinhada para a coleira do brejo. Hoje eu forneço CC2030, misturada com farinhada de ovos da Nutrópica, 50% de cada. Forneço também uma mistura de sementes e a extrusada da Alcon Canário Arco Clube. Um grande abraço, Deus te abençoe. José, tá ótima essa alimentação que você está fornecendo, tá? CC2030 para esporofilas em geral, ela é uma ótima ração. Se você está fornecendo ela junto com a Nutrópica, papa de ovos, melhor ainda, tá? Então pode continuar fornecendo. Só observa se o seu coleira do brejo não come demais, tá? Se o seu coleira do brejo estiver comendo muita farinhada, tá? Se ela estiver em reprodução, agora etc, tranquilo. Agora, se ao longo de todo o ano ela come muito, aí eu não aconselho porque é muita proteína. Você pode sobrecarregar o rim desse pássaro, já que ele normalmente na natureza ele não tem uma alimentação tão proteica assim, tá? Porque as sementes têm em média aí em torno de 16, 15% de proteína bruta, tá bom? E como a coleira do brejo é basicamente 99% granívora, tá? Não é interessante você passar a proteína acima de 20 para esses pássaros aí, que você pode ter um problema com ele no futuro, beleza? Um grande abraço aí. O Django Franco Nero, beleza, Django? Sou do Rio de Janeiro, gostaria de saber quando começa a temporada dos ticos. Django, já está acabando a temporada dos ticos, tá? Na verdade, a temporada começa de setembro e ela vai até, às vezes, começo de março, às vezes que dá uma estendida a mais, tá bom? Mas agora a gente já está tendo um passarinho já começando a querer entrar em muda de pena, já parando de cantar, tá? Então, até março ainda está valendo a temporada, tá? Mais do que isso, não, tá bom? Exceto, logicamente, algumas regiões onde a gente tem calor o ano todo, né? Regiões ali, se não me engano, da Paraíba, etc., onde você tem pássaros aí que cantam o ano inteiro, beleza? Um grande abraço. O Jair Dantas, beleza, Jair? Vamos lá. Estou com 3 casais de canar da terra e os machos fazem os ninhos e as fêmeas não põem. O que eu devo fazer? Jair, você deve oferecer, cara, uma ração extrusada para os seus canários. Cara, uma coisa que eu falo para você, ofereça tenebro à vontade para suas fêmeas, tá? Coloque um potinho com bastante tenebro para suas fêmeas, tá? E também, cara, ofereça para ela um suplemento de vitamina E, tá? Ou um Avitrim reprodução, tá? Ou então um Fertivite, o Ociferol você pode usar também, tá bom? E também o Promater, tá? Você pode usar esses suplementos, tá? Coloque tanto para machos quanto para fêmeas, vai ajudar a sua fêmea a estar ovulando, ou seja, a estar botando. Uma coisa que você deve observar é que dentro do seu plantel tem que pegar pelo menos 15 horas de luz por dia, tá? Que é o tempo mais ou menos que demora para um ovócito maturar no oviduto da fêmea. Então, observe, tá? Se você tiver com menos do que isso de horas luz por dia, as suas fêmeas não vão aprontar corretamente, beleza? Um grande abraço aí. A Karen Carvalho, beleza, Karen? Vamos lá. Com que idade o bem-te-vi fica adulto? Karen, geralmente com 1 ano e meio, tá? 1 ano e meio mais ou menos é que ele fica na idade adulta.
Agora, comendo sozinho, em torno de mais ou menos uns 40, 50 dias aí, ele está comendo sozinho e se virando, tá bom? Um grande abraço aí. O Rogério Petrilho, beleza, Rogério? A fêmea de tico-tico fez o ninho, botou o primeiro ovo, mas jogou fora do ninho. E agora botou o segundo ovo fora do ninho de novo agora. Coloquei o ovo simulador junto. Será que dá certo? Ou é melhor tirar o ovo e colocar no alpiste e esperar ela deitar no de plástico? Rogério, é o seguinte, cara, observe, tá? Se você não entrou gente diferente no seu criatório, tá? Se você não entrou de boné, se não entrou cachorro, tá? Ou alguma pessoa que não é comum estar no seu criatório. Por isso que eu falo para vocês, não recebam gente no criatório na época de criação, tá? Porque a maioria das fêmeas costumam ter esse problema, às vezes ou ela joga ovo, ou ela quebra os ovos, ou ela come os ovos, ou ela pode até jogar o filhote do ninho. Por quê? É uma situação onde a fêmea fica estressada, tá? Comportamento de estresse, tá? Então tome bastante cuidado com isso. Uma outra coisa que você deve tomar cuidado é com o ninho, tá? Coloque um ninho que a fêmea goste, que a fêmea fique escondida, tá? Porque aí ela vai se sentir segura, tá? E vai estar colocando o ovo corretamente no ninho e deitando para chocar. Porque tem muita fêmea que às vezes ela passa o dia inteiro no ninho, mas na hora de botar ela bota fora, tá? Ou ela bota, depois ela come o ovo porque ela não se sente segura naquele ninho que você colocou, tá bom? Então faça o ninho de uma forma que ela fique escondida, que ela entre e faça o ninho escondido. Tenha vídeo aqui no canal explicando sobre ninho de tico-tico, tá? Você pode utilizar caixinha também, caixinha de madeira aberta em cima, não com furo, mas aberta em cima, tá? Não muito funda, meia rasa, pode usar vaso de xaxim, pode usar vaso também normal, vazio, aqueles vasos de fibra de coco também ajuda, tá? Então, mas tem que ser um ninho que ela fique escondida, tá? Porque faz parte já da natureza do tico-tico a fêmea fazer o ninho no local mais escondido, tá bom? Um grande abraço aí. E deixa o ovo de plástico, tá? Se ela não estranha o ovo de plástico, deixa primeiro o ovo de plástico. Quando ela tiver com uns 3, 4 dias firme no choco, você coloca o ovo normal, tá bom? Um grande abraço aí. O José Francisco, beleza, José? Vamos lá. Bom dia, Lê. Amigo, você pode me explicar se é obrigatório que todos os pássaros tenham 2 anilhas no pé, uma do cispaz e a outra do criador? Ou pode ser apenas uma? Obrigado. Não, José, não é obrigatório você ter anilha de criador. Isso é um capricho, tá? Que a maioria dos criadores fazem, tá? Para ficar, às vezes, um certo controle, ou até para a pessoa saber, quando vê um pássaro, de qual criador que veio, né? Porque tem pessoal que às vezes a pessoa compra o passarinho, mas não fala a fonte, tá? Então o que acontece? Muitas vezes um passarinho desponta, tá? Ou na roda, ou na criação, etc. Ou tá passando uma característica interessante, mas a pessoa que adquiriu o pássaro, ele não fala para outra de onde veio o criatório, tá? Então o cara às vezes fala que veio de outro. É igual o ciborgue, né? Aquele Curió ciborgue. Ninguém sabia de quem era o pai do ciborgue, de onde veio. Por quê? Porque às vezes o pessoal esconde a origem do pássaro. Para quê? Para que ninguém saiba e só a pessoa, por exemplo, que descobriu o pássaro saiba de onde veio, né? E tem uma maior probabilidade muitas vezes de acertar outro pássaro igual, tá? Então acontece isso bastante e muitas vezes os criadores fazem isso também para ter um controle. Ou seja, se está com as 2 anilhas no pé, a pessoa, né, vai saber de quem veio aquele criador. Logicamente que isso não impede que a pessoa que adquiriu o pássaro, se quiser cortar aquele anel de criador, ela pode cortar, né? Como a gente sabe que às vezes acontece, tá? Mas na maioria das vezes é mais para ter um controle realmente do pássaro, tá bom? E ficar uma coisa mais bonita e apresentável muitas vezes aí quando você coloca os 2. Eu particularmente não coloco no meu plantel, tá? Por quê? Porque eu já percebi que esse anel da cispaz aí de aço, para alguns pássaros, quando você coloca de filhote, ele costuma dar uma irritadinha no pé, tá? Ele fica pegando, ele é mais pesado do que o anel de alumínio, tá? Então a força, conforme o pássaro pisa, muitas vezes em filhote eu tenho percebido que dá tipo um calinho, tá? Bem aqui na onde a anilha desce, tá? Onde ela encaixa aqui tem alguns filhotes, não são todos, mas às vezes um filhote às vezes que tem uma pele mais sensível costuma dar um calinho. Então, para evitar isso, eu costumo não colocar nas 2 patas, tá? Mas é uma particularidade minha, tá? Não é, eu acho legal, acho bonito também, mas eu faço para o conforto muitas vezes do pássaro, tá bom?
não é pensando no meu, na minha, não, é que eu já percebi que alguns pássaros, tá? Eles criam esse calinho. Eu já tive filhotes que deu um calinho por causa do anel, tá? Esse anel ele é mais pesado um pouco, então logicamente fica ali direto pegando a anilha, dependendo se o pássaro pula bastante. Tem alguns pássaros que tem essa tendência de dar um certo calinho, então eu evito colocar nos dois, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos, pessoal. Quero agradecer aqui todos vocês aí pelos 300 mil inscritos, tá? Obrigado pela força, obrigado aí por estar sempre com a gente, tá? Que Deus abençoe vocês. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. E assim, né, que você tiver uma pergunta, você pode colocar que eu estarei respondendo com o maior prazer, beleza? Valeu!